Boa noite, queridos companheiros, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Hoje, que é dia 4 de abril e excepcionalmente terça-feira, porque nós costumamos fazer o nosso Evangelho no Lar à segunda, mas ontem foi completamente impossível. E assim cá nos reunimos hoje para o nosso Evangelho no Lar. Nós vamos iniciar o nosso Evangelho com uma prece, como é hábito, vamos sugerir quem entender tenha o seu copo de água para ser fluidificada ou a sua garrafinha, aquilo que entenderem. E vamos já iniciar com uma prece, está bem? Querido amado Mestre Jesus, de luz, de paz e de bondade, a vós nos dirigimos nesta hora. Como nos disseste, onde tiverem 3 ou mais, eu estarei no meio deles. E estamos certos que fisicamente somos 2, mas estão muito mais connosco. E mais estarão depois a ver, a ouvir e a fazer este Evangelho nas suas casas. Amado Mestre Jesus, tu nos ensinaste que a palavra maior, as leis divinas, são bálsamos que nós trazemos a nós, ao nosso coração, à nossa mente. São bálsamos de luz. E assim o Evangelho aberto, lido, estudado, meditado, é cura. Cura para todos nós que tanto precisamos. E a ti a nossa gratidão. A nossa imensa gratidão ao nosso amado Pai Celestial pela oportunidade desta vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, pela oportunidade de podermos aprender mais e trabalhar no bem, pela paz e na luz do amor maior. E fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. E assim, queridos companheiros, vamos dar início com a leitura do Evangelho, com a nossa irmã Suzy, que nos vai ler um trecho do Evangelho e ela já nos vai dizer qual é. Então vá, Suzy, boa noite e bem-vinda. Boa noite. Então vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à mão direita. Item 11. A beneficência, que é um tema muito bonito. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os mais puros e os mais doces prazeres. As alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Oh, se pudesses compreender tudo quanto de belo e de doce a generosidade das boas almas encerra, esse sentimento que faz com que vejamos os outros como vemos a nós mesmos e que teremos o agasalho com alegria para cobrir um irmão. Pudesseis, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer os outros felizes. Quais são as festas do mundo que podereis comparar a essas festas radiosas, quando, tornando-vos representantes da divindade, levais alegria a essas pobres famílias que da vida só conhecem as vicissitudes e as amarguras? Quanto vedes de súbito se iluminarem de esperança esses rostos desanimados, porque não tinham pão esses infelizes cujos filhos pequenos, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam essas palavras que se enterravam em seu coração materno como uma espada afiada. Tenho fome. Oh, compreendei como são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria, onde, um momento antes, só havia desespero. Compreendei quais são as obrigações que temos para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide principalmente em socorro das misérias escondidas, porque são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador. Quando vestirdes um destes pequenos, lembrai que é a mim que o fazeis. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes, és tu que deves conduzir os povos à felicidade. Ao te praticarem, eles criarão infinitas alegrias para o seu próprio futuro. E durante o exílio desses povos na terra, serás para eles a consolação,
a antecipação das alegrias que vos darão mais tarde, quando todos juntos se abraçarem no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que desfrutei sobre a terra. Que os meus irmãos encarnados possam acreditar na voz do amigo que lhes falta e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz no coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Oh, quando estiverdes a ponto de acusar Deus, lancei um olhar ao redor de vós. Vede quanta miséria há para aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm uma só mão amiga para socorrê-los ou lhes fechar os olhos, quando a morte chegar. Quanto bem a fazer, ó, não vos queixeis, ao contrário, e distribuí prodigamente as mãos cheias, a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, a todos aqueles que, desprovidos dos bens deste mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Colhereis alegrias bem doces aqui na terra, e mais tarde, só Deus o sabe. Adolfo, bispo de Alger, Bordeaux, 1861. Que assim seja. Obrigada, Suzy. É de facto uma passagem do Evangelho muito bonita, a beneficência ligada à caridade material, mas também, como é aqui dita pelo Espírito Adolfo, bispo de Alger, é também a caridade espiritual, é também a capacidade que nós temos, a beneficência de levar um sorriso, de compreender um irmão nosso, de levar um amparo, que não seja material, mas o material é muito importante nos dias que correm, porque nós sabemos que as coisas estão muito complicadas. E beneficência, caridade, amparo é a luz, como aqui nos diz também este trecho do Evangelho. E para dar a fundamentação ao Evangelho, nós temos, como sempre, e vamos seguindo o livro Fonte Viva, e abrimos ao acaso, tanto o Evangelho como Fonte Viva, e calhou exatamente no tema Busquemos a Luz. Buscar a luz, no fundo, é exatamente isso, tentar fazer o bem, tentar sermos bondosos, caridosos e amparar. A Suzy vai partilhar connosco a leitura e vai identificar o capítulo desta leitura. Suzy. Ora então, do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Busquemos a luz. Toda a escritura inspirada por Deus é proveitosa para a instrução na justiça. Paulo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Procura a ideia pelo valor que lhe é próprio. Quando a moeda comum te vem às mãos, não indagas de onde proveio. Ignoras se procede da casa de um homem justo ou injusto, se esteve antes a serviço de um santo ou de um malfeitor. Conhecendo-lhe a importância, sabes conservá-la ou utilizá-la com senso prático, porque aprendeste a perceber nela o selo da autoridade que te orienta à luta humana. O dinheiro é uma representação do poder aquisitivo do governo temporal a que te submetes e, por isso, não discutes a origem, respeitando e aproveitando na altura das possibilidades com que se apresenta. Na mesma base surgem as ideias inovadoras e edificantes, porque exigir sempre elas subscritas em sua exposição por nossos parentes ou amigos particulares, a fim de que produzam o efeito salutar que esperamos delas, em nós e ao redor de nós. Toda página consoladora e instrutiva é dádiva do alto. Não importa que os pensamentos nela corporificados tenham vindo por intermédio do espírito de nossos pais terrestres ou de nossos instintos na carne, de nossos afeiçoados ou de nossos companheiros. O essencial é o proveito que nos pode oferecer. O dinheiro com que adquires o pão de hoje pode ter passado ontem pelas mãos do teu adversário maior, mas não deixa de ser uma bênção para a garantia de tua sustentação pelo valor de que se reveste. Assim também, a mensagem de qualquer procedência que nos induza ao bem ou à verdade é sempre valiosa
e santa em seus fundamentos, porque usando-a em nossa alma e em nossa experiência, podemos adquirir os talentos eternos da sabedoria e do amor, por tratar-se de recurso salvador, nascido da infinita misericórdia de nosso Pai Celestial. Busquemos a luz, onde se encontra a treva, não nos alcança. E a treva não nos alcançará. Obrigada, Suzy. É uma leitura também muito bonita e, de facto, cruza com a beneficência do Evangelho que nós vimos. E é isto mesmo, nós temos como nos diz aqui Paulo, na sua carta, na segunda carta a Timóteo, toda a Escritura inspirada por Deus é proveitosa para a instrução na justiça. E que justiça é esta? É a justiça divina, é a justiça das leis maiores, cósmicas e universais. E, de facto, nós estamos habituados a não questionar, porque não nos lembramos, a verdade seja dita, por onde é que o dinheiro passou antes de chegar às nossas mãos. Nós não vamos ao ponto de tentar, porque não temos esse hábito, porque nos habituamos a ver no dinheiro, e com razão, uma fonte, como aqui nos diz Emmanuel, uma fonte de nos promover aquilo que nós necessitamos para a nossa subsistência, para a subsistência daqueles que amamos e daqueles que estão connosco. Portanto, dinheiro é uma energia-luz, não é? Uma energia-luz que nos permite a sobrevivência e o bem-estar, e que nos permite também ajudar ao bem-estar daqueles que estão ao nosso redor e por uma razão ou outra não têm essa capacidade ou estão a passar por um período em que esse bem, essa energia, dinheiro seja mais escassa. E é por isso que ele existe, o dinheiro. O dinheiro não existe para ser amealhado, não existe para provocar o mal, ele existe para provocar o bem. A nossa necessidade neste plano, neste mundo, neste momento, necessita dessa fonte de energia, desse bem, dessa luz. Mas nós não questionamos o dinheiro, mas temos um hábito imenso de questionar as mensagens divinas e de onde é que elas vêm e deixam de vir e o que é que elas dizem ou deixam de dizer. Na nossa abordagem, na filosofia espiritual ou espírita, aquela que nos vem dos seres de luz, e nomeadamente que nos vem do nosso amado Mestre Jesus e de todos os avatares ou mestres ascensionados que como eles estão, os anjos e os Elohims e todos os seres já com uma evolução vibracional superior à nossa. Nós na nossa abordagem, dizia eu, nós não costumamos questionar, ou deveríamos não questionar. Mas o que nós vemos muitas vezes é que nós questionamos todas as mensagens que vêm de todos os lados e tentamos fazer uma triagem da mensagem, porque ainda temos e ainda vivemos neste mundo dual, não é? Este mundo de provas e expiações é o dual, tem que haver sempre o certo e o errado. E aquilo que Emmanuel nos está a dizer é que busquemos a luz onde quer que ela exista. Não vamos segregar, não vamos separar se a mensagem vem de Buda, se vem do hinduísmo, se vem de Maomé, se vem de onde é que ela vem, ou se vem de um irmão nosso encarnado, mas que tem uma mensagem bonita para nos dar. Não interessa se esse irmão ou se essa irmã está mais ligada aqui, ali ou lá, ou tem qualquer outra postura. O que ele aqui nos diz é que as mensagens de luz, as mensagens de justiça, aquelas mensagens do bem e da verdade podem chegar até nós por qualquer lado, podem chegar até nós de qualquer forma, e nós temos que ter esta atenção e esta abertura de consciência e este foco de estarmos a viver o agora, no momento em que as coisas estão a acontecer, para estarmos atentos a essas mensagens de luz, para estarmos abertos a receber essas mensagens. Como nos diz Emmanuel, elas são usadas para benefício da nossa alma, são usadas para nos burilarmos e nos colocarmos em autoanálise ou até retificarmos o caminho numa altura em que nós poderíamos estar
com outras ideias, e isto não tem nada de dramático, tem a ver até com a nossa vida normal. Nós podemos estar a pensar fazer uma coisa, alguém telefona, fala-nos alguma coisa e nós abrimos a nossa mente a um outro conceito. Às vezes coisas simples do dia a dia, coisas simples do trabalho, pequenas mensagens, como também as grandes, mas eu estou-me a referir a coisas simples, a coisas normais, ou seja, a luz, ela vem-nos por todo o lado, ela vem-nos pelos estudos, pelas mensagens, pela palavra de um amigo, às vezes até pela palavra de um vizinho, de um desconhecido, por onde nós caminhamos nas nossas tarefas diárias, numa ida a um supermercado, num passeio de um cão, eu tenho 2, já me aconteceu, e um vizinho cumprimenta e diz alguma coisa. E é muito curioso que às vezes a palavra de um vizinho, até um vizinho que nós não conhecemos muito bem, mas com quem convivemos no bom dia, boa tarde, na gentileza do convívio, e nos diz algo que naquele momento nos faz parar e pensar. Às vezes palavras muito inconsequentes, não é? E nós ficamos a pensar. E é isto mesmo que Manuel nos está a dizer. São pequeninas coisas que vão ser usadas e vão dar sentido à nossa alma, que nos vão fazer trabalhar o nosso raciocínio e abrir a nossa consciência a verdades maiores, no fundo, trabalhando em nós os nossos talentos, aquilo, as riquezas eternas de sabedoria e de amor que nós vamos acumulando na nossa consciência. Portanto, tudo aquilo que está à nossa volta pode nos dar estas mensagens maravilhosas, que são as mensagens que nos vão reconfortar, ou que nos vão fazer pensar, ou que nos vão fazer alinhar um caminho, e que nos vão, no fundo, enriquecer, não é? Que nos vão conduzir a alguma coisa de superior e de melhor. E Emmanuel termina dizendo: busquemos a luz onde se encontra e a treva não nos alcança. E é verdade, quando nós andamos muito afamados e muito autocentrados, nós às vezes não estamos atentos, não estamos no agora, como falávamos há pouco, e portanto não estamos atentos àquilo que passa. Uma pessoa passa, diz um bom dia, diz alguma gentileza, nós nem reparamos, ou faz um comentário, nós nem reparamos, porque nós estamos centrados em nós mesmos, naquilo que temos para fazer, nas nossas preocupações, muito, numa postura muito egoísta, não é? Uma postura muito egoísta, como só nós existíssemos, como só os nossos problemas existissem, como só as nossas situações existissem. E o que aqui nos está a dizer, tanto no Evangelho a Beneficência, nos convida a abrir-nos para o bem ao outro, a refletir sobre aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, e que isso é forma de trazermos luz para nós, levando luz aos outros. Também neste capítulo de Busquemos a Luz é a mesma interpretação que eu lhe dou, numa amplitude um bocadinho maior. Ele começou por dizer: procura a ideia pelo valor que lhe é próprio, não é? E o valor que lhe é próprio é o valor que nos pode trazer a nós algo de bom, não é? Como ele termina, busquemos a luz onde se encontre. E o nós estarmos constantemente em postura mental de construção positiva é difícil, porque nós todos sabemos que temos todas estas oscilações e todas estas situações. Mas se nós o fizermos, nós estamos permanentemente a posicionar-nos na luz. Se nós tivermos uma postura de ver sempre o lado positivo das coisas, de não nos prendermos com mesquinices, de estarmos sempre a ver o lado melhor de alguém, ou de algum problema, ou de alguma situação, como uma lição, ou como uma ideia que nos possa trazer algo de bom, nós estamos de facto constantemente a buscar a luz. E vocês podem dizer: então onde é que entra aí o dinheiro? O dinheiro é uma energia, não é? Como nós falamos. E nós temos que olhar para o dinheiro exatamente da mesma forma. Assim como temos que olhar para uma ideia exatamente da mesma forma. Se essa ideia, essa palavra ou esse comentário vem de alguém que não gostamos,
muitas vezes, e quase sempre, mas também poderá vir a ser uma ideia construtiva para nós. Nós não podemos descartar só porque foi dita por alguém que nós podemos não simpatizar ou que nós não consideramos muito bem, ou o que seja. Em relação ao dinheiro igual, não é? O dinheiro é uma energia de luz e serve para que nós fazermos o bem a nós mesmos e aos outros, quando temos em excesso ou quando temos o suficiente para nós e para garantir o bem-estar daqueles que nos são responsáveis, e o que nos sobra nós podemos ajudar aqueles que não estão em melhores condições. No agora, porque a vida faz-se agora. O dinheiro como outra energia qualquer da vida, e nós já vimos noutros estudos que fizemos, tudo é energia à nossa volta, não é? E no estudo do céu e do inferno, creio que foi o último sábado, nós falámos sobre isso, sobre o fluido cósmico universal. Portanto, tudo é energia, tudo é fluido que está à nossa volta. E, portanto, ele é a luz quando nós utilizamos esse mesmo fluido de forma construtiva e de forma positiva. E é a luz quando nós utilizamos para o bem, para a paz e para o amor, em harmonia dentro de nós. Tudo aquilo que nós amealhamos e não fazemos fluir, tanto em casa, nas nossas arrumações, como na nossa cabeça, ideias muito cimentadas, como emoções muito arrecadadas no nosso coração, como o dinheiro ou outros bens. Quando nós amealhamos muito e retemos energia, nós não estamos a fazer bem a nada, nem a nós, nem a ninguém, porque a energia retida não traz qualquer fluxo positivo, só vai desgastando esse mesmo fluido. Porquê? Porque não circula. O fluido cósmico universal circula, e por isso é que ele se enriquece constantemente dos fluidos que vai emantando positivos de uns e outros, e se vai transformando e transmutando. O dinheiro é igual. Nós só conseguimos tirar a parte boa do dinheiro quando nós conseguimos ver a felicidade espelhada em alguém a quem nós doamos com o dinheiro, ou então compramos bens para fazermos o bem, e para comprar os bens precisamos do dinheiro. E é aqui que o dinheiro entra. Ele diz mesmo, Manuel, o dinheiro é uma representação do poder aquisitivo do governo temporal a que se submete, e por isso não lhes discutas a origem. Assim como não devemos discutir a origem de uma ideia, de uma palavra, perdão, ou do bem de alguém. E agora, antes de pedirmos os nossos comentários à Suzy, nós vamos já fazer prece de encerramento. Perdão. Convido a todos a elevarem o pensamento ao mais alto, ao nosso amado Mestre Jesus, à nossa querida Mãe Maria e ao nosso Pai Celestial. Queridos e amados, gratidão imensa por este estudo, por estas reflexões, por estas leituras que nos acalentam o coração, nos fortalecem o espírito e nos incentivam a continuarmos a caminhada convosco, dentro de nós mesmos, para a nossa evolução e para o nosso crescimento, em comunhão com todos aqueles que estão à nossa volta. Que a vossa luz e a vossa paz nos possa envolver a cada um de nós em luz brilhante, transmutadora e curadora. Possa envolver cada um dos seres que amamos, que nos foram confiados. Possa envolver a toda a humanidade. Toda a humanidade que está alocada no planeta Terra nos mais diferentes níveis da sua vibração. E a toda a humanidade, ou todos os seres que fazem parte da nossa galáxia, do universo,
todos aqueles que estão imantados à luz, ao amor e à paz. E que todos possamos, em comunhão, de energia salutar e positiva, darmos as mãos para construirmos dentro de nós e ao nosso redor a paz, o amor e a tranquilidade que tanto necessitamos. Que as vossas bênçãos fiquem connosco e nós possamos abençoar todos aqueles que tornaram este estudo possível. E que assim seja. E assim, queridos companheiros, eu passo já a palavra à minha querida amiga Suzy. Suzy, queres comentar as nossas leituras? É assim, não tenho muito mais para acrescentar, tu já disseste tudo. Mas a beneficência é companheira da caridade. E a caridade resume todas as virtudes. Acho interessante isto sobre o dinheiro, que ser uma energia e a maneira como funciona. E busquemos a luz. Sim, busquemos. Onde ela se encontre, pronto. Sim, não tenho assim muito mais a acrescentar. Obrigada, Suzy. É isso mesmo, busquemos a luz. É o grande incentivo aqui de Emmanuel. Busquemos a luz onde se encontre e a treva não me alcançará. Ou não nos alcançará. Fiquemos na luz e imaginemos a luz ao nosso redor e sejamos construtivos e positivos. E tentemos ver os problemas sempre numa ótica construtiva e positiva. É a grande ideia que me vem das leituras de hoje e daquilo que tu agora comentaste. E assim, queridos companheiros, convido a todos amanhã para estarmos presentes nas nossas reflexões que intitulamos Luz no Lar, às 9 horas, aqui por esta plataforma, e estão todos convidados. 9 horas de Portugal, 17 horas, 9 horas da noite de Portugal, ou seja, 21 horas, GMT, Greenwich Time, 17 horas, hora de Brasília, para os nossos irmãos que se encontram no Brasil. A todos nós desejamos uma excelente noite, descansada e abençoada, e marcamos encontro para amanhã. Uma noite abençoada para certo. todos. Não é? Muito obrigada. É exatamente. E muito obrigada. Obrigada. E até amanhã, se assim Deus o permitir. Exatamente. Muita luz Tá. para todos e bom Até amanhã. descanso. Muito Até obrigada. amanhã, se Deus Tá. assim o permitir. Sim. Até